Esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e hoje a gente recebe o diretor do Amazônia em Chamas, Michał Siewierski, que o filme está em cartaz, né? Entrou no catálogo do Telecine Play nos últimos dias, e a gente gostou muito do documentário. A gente quis conversar com ele sobre alguns aspectos interessantes que o filme trata. Então, eu queria agradecer ao Michał por ter aceitado o convite da Apostila de Cinema, tá aqui conversando com a gente. E eu queria começar perguntando sobre a sua trajetória no audiovisual e também nessa sua construção aí de pensamento sobre o consumo consciente, sobre a sustentabilidade, né? A gente sabe que você viveu no Brasil por muito tempo, né? E não é só do cinema, não é só do audiovisual. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória de vida antes da gente entrar diretamente no filme. Muito obrigado. Oi, Jorge, tudo bom? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E tá bom, vou começar então sobre a minha trajetória audiovisual. Bom, já trabalho com televisão, cinema tem muito tempo. Comecei com televisão, tem quase 20 anos. Então, comecei mais na área de publicidade, fazendo comerciais de televisão. E eu trabalhava em uma empresa de publicidade pequena, então a gente fazia um pouco de tudo, né? Era produção, direção, gravação, edição, então fui aprendendo tudo. Nesse período aprendi bastante e era bem focado em comerciais de televisão por mais de 10 anos, bem focado nisso. E eu gostava, era legal, pagava bem e tudo mais, mas eu comecei a ter alguns dilemas morais de vez em quando, porque quando é publicidade, né, você não escolhe os clientes, né? Então, às vezes, a gente fazia comerciais para clientes que a gente gostava, que alinhavam com a minha ética, né, pessoal e tal. Mas muitas vezes a gente acabava fazendo comerciais para redes de fast food, né, para certos políticos ou certas coisas assim que não alinhavam muito com o que eu acreditava, né? Então, eu comecei a pensar em diferentes maneiras de usar o meu conhecimento de produção de vídeo para fazer coisas um pouco mais que pudessem beneficiar um pouco mais as pessoas, o planeta, né? Que fosse uma coisa mais assim positiva. E na época também eu estava passando por uma transição assim de dieta na minha vida, porque eu tinha muito sobrepeso, comecei a ter alguns problemas de saúde por causa disso, e tinha tentado várias dietas e tal, e nada tinha funcionado muito bem. E eu consegui, eu fiquei sabendo sobre a dieta à base de plantas, né, a dieta mais vegetariana, vegana, depois de ler um livro chamado The China Study, e me interessei muito pelo assunto, comecei a aplicar essa dieta na minha vida, né, diariamente. Depois de um ano, basicamente, comendo uma dieta vegana, eu perdi muito peso, melhorei minha saúde, meus problemas de colesterol, pressão alta, açúcar, tudo voltou ao normal. E realmente eu fiquei impressionado, né, com como é eficaz essa dieta para melhorar a saúde. E com isso também comecei a pesquisar mais a fundo o tema, né, de como as nossas escolhas alimentares, o impacto que elas têm, não só na nossa saúde, mas também na saúde do nosso meio ambiente e na vida dos animais, né? E na época não tinha muitos filmes sobre, assim, conectando todas essas áreas, né? A parte de saúde com o ambiente, com a dieta e tal. Então eu decidi começar a fazer um documentário nas minhas horas vagas do trabalho, né? Comecei a gravar entrevistas e tal. E depois o filme demorou mais de 2 anos para fazer, porque eu ainda trabalhava full time, né, na agência de publicidade. Mas o filme foi super bem, acabou sendo comprado pelo Netflix, ficou no Netflix globalmente por 2 anos, de 2016 a 2019, final de 2016 a 2019. E depois foi para várias outras plataformas. Hoje em dia está no Amazon Prime, no Google Play, um monte de outras plataformas. No Brasil, acho que se chamou Escolhas Alimentares, acho que era o título no Brasil.
E foi super bem e também financeiramente, o que me permitiu depois também deixar o meu trabalho com a publicidade e focar mais somente na produção de filmes, né? Depois disso, produzi meu segundo filme, que foi o Diet Fiction, e recentemente o meu terceiro filme, que é o Take Out, ou Amazônia em Chamas, que é o título no Brasil, né? Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória. E eu queria perguntar como que você chegou nesse foco na Amazônia no seu terceiro trabalho, né? Porque os seus filmes anteriores é, vão direto no assunto da alimentação, né? Então você quase como expande o assunto, mostrando uma consequência direta num território. Então, queria que você falasse como que você chega nesse assunto, né? Se você já estudava e já procurava saber sobre esse ecossistema em específico, e também a chegada no projeto, né? O documentário ele é produzido pelo MOB e pelo empresário Peter Eastwood, né? Que são também dois ativistas, e como que foi, se foi algo em conjunto, né? Se foi um convite ou se foi uma conexão aí, um coletivo aí entre vocês. Queria que você falasse primeiro sobre a escolha da Amazônia como um assunto e a produção a produção, né, a escolha dos produtores, né, a associação desses profissionais. Tá, não, então, uma curiosidade aí que eu estudei engenharia florestal no Brasil, fiz 4 anos de faculdade na UNB, Universidade de Brasília. Não terminei, me mudei para os Estados Unidos antes de terminar, mas tive essa experiência de 4 anos aí de engenharia florestal. E durante esse tempo eu fiz um estágio bem longo, de quase 3 anos, no Departamento de Ecologia do Fogo, na UNB, com a professora Heloísa Miranda. E foi super interessante, aprendi muito sobre a relação entre as queimadas, o impacto que tem na vegetação e tudo isso. Então, uma coisa que eu gostava muito e ficou assim, meio que na minha cabeça, eu lembrava dessas coisas, né, dessa conexão. Achei que nunca mais isso fosse ser útil na minha vida, mas em 2018, 2019, quando começou a se falar muito das queimadas na Amazônia, né? De novo, assim, volta e meia é um ciclo, né? Volta e meia, infelizmente, é um problema que é difícil de eliminar completamente, então tem esse ciclo, né? Volta e meia aparece nas notícias, mas em 2000 e acho que era 2018, 2019 começou a se falar muito mais com os incêndios da Amazônia. Então eu me interessei novamente sobre o tema e eu tinha um pouco esse background, né? De ecologia do fogo. E também sabia sobre essa conexão com a produção da carne, né? Como a produção, o cultivo de monoculturas para alimentação de animais e as pastagens e tudo isso nessa região amazônica, o impacto que isso tinha no deflorestamento da Amazônia, né? E o projeto em si surgiu foi quase que por acaso, né? Porque a gente estava no dia do lançamento do meu filme anterior, do Diet Fiction, eu e dois dos meus produtores, o Peter Eastwood e mais uma coprodutora que estava lá com a gente, depois do lançamento a gente saiu para jantar e estávamos lá num restaurante em Chicago conversando e começamos a falar da Amazônia e tal. Eu estava falando um pouco da minha experiência no Brasil e eu falei para eles sobre uma ideia vaga que eu tinha de fazer um documentário, né? Porque eu tinha tido essa experiência e sabia dessa conexão do desmatamento com a indústria da carne, e fomos conversando e tal. E o Peter, que era meu produtor executivo, que tinha patrocinado o meu filme anterior, adorou a ideia, né? E falou: vamos fazer, não? Esse filme a gente tem que fazer. Então foi uma coisa que surgiu assim num jantar, sabe? Aleatoriamente, mas e começou a evoluir, a ideia começou a evoluir daí, e começamos a trabalhar na ideia e na pré-produção do filme e tal, e começamos a gravar. O Moby entrou
na nossa equipe um pouco mais adiante, quando a gente já tinha gravado mais da metade do filme. Primeiramente, eu consegui uma entrevista com ele, fui lá em Los Angeles, na casa dele, gravei uma entrevista, a gente conversou bastante, ele gostou muito do projeto e ajudou também a gente com diferentes aspectos da produção e ofereceu também uma das suas músicas para a gente usar na trilha sonora e no trailer. Então, foi assim, ajudou bastante a gente. E ele, com isso, né, por causa dessa ajuda, a gente ofereceu para ele o título de produtor executivo. E é assim que foi essa conexão com o MOB, né? E eu queria que você falasse também sobre uma escolha editorial, né? Porque tirando até a participação dele, né, que ele fala que ficou muito impressionado quando passou de avião, né, pela região da Amazônia e achava que eram luzes de cidades e, na verdade, era o fogo consumindo ali a mata. Boa parte dos entrevistados, né, de quem fala, são brasileiros, né, representantes de povos originários ou de ONGs de preservação, ou artistas e influenciadores sobre alimentação, né, sobre consumo consciente e veganismo. Então, eu queria que você falasse como que você chegou, assim, porque apesar de ser um documentário, né, que traz esse assunto de forma universal, né, como seus outros filmes, né, para ser distribuído ao redor do mundo e ter uma recepção ampla por quem assiste, você tem um foco dos responsáveis por essa luta, por esses questionamentos aqui no país, né? Eu queria saber se sempre foi essa sua intenção ou se você foi colhendo ali durante a produção várias alternativas e essa se mostrou ali a mais interessante no momento. O meu modo de fazer filmes não é muito ortodoxo. Eu faço as coisas do meu jeito, mais ou menos não sigo uma linha assim específica. Então, os meus filmes eles vão evoluindo com o tempo, né? Então, eu tenho no começo mais ou menos um plano bem geral, né, do que eu quero conseguir, mas é só um plano bem geral, nada muito específico. Então, eu vou gravando entrevistas, eu tenho minha lista inicial de pessoas que eu quero entrevistar. E o que eu acho legal da produção de documentários é que é uma coisa que vai tomando vida, sabe? Você entrevista uma pessoa e essa pessoa te apresenta para algum outro expert, algum outro influenciador, ou você aprende alguma coisa durante essa entrevista que te leva numa direção completamente inesperada. E isso que eu gosto muito dessa parte do cinema de documentários, né? Que não é uma coisa muito planejada, pelo menos para mim, né? Do jeito que eu faço filmes. Então, uma coisa que foi evoluindo, né? Com cada entrevista eu aprendia um pouco mais, ia me aprofundando, conhecia novas pessoas, era apresentado para novas pessoas, e assim a gente foi navegando, né? E até chegar em todos os entrevistados que a gente entrevistou e foi consolidando as ideias e o tópico do filme durante a gravação. Então, assim, a gente não tinha nenhuma agenda política, nenhuma agenda, né? Porque a gente critica certas partes pessoas do governo e tal, mas eu não sou afiliado a nenhum partido político, né? Então, isso é uma coisa. Eu pessoalmente eu não queria falar de política no filme porque é uma coisa assim tem muita política cria muita divisão nas pessoas, né? Mas a gente achou assim impossível não falar de política nesse filme porque infelizmente a política não só desse atual governo, mas dos governos passados também tá muito atrelada a esse problema do desmatamento na Amazônia, né? A minha pergunta ia ser até nesse sentido, mas que você já até antecipou, né? Se a gente não se tornou inviável, né, por conta do governo atual do Brasil, existe uma voz oficial dentro do filme, né? Porque fica muito e destoa muito até do objeto do filme. Mas então você não é que você evita, né? Mas você procura outros caminhos a não ser atacar diretamente a questão política. Mas teve alguma mudança, assim, quando você começou a pensar esse documentário, o governo tinha acabado de começar, mas você imaginou, você teve que mudar, adaptar alguma coisa por conta disso, ou não, assim, você seguiu a linha que você
imaginava e que seria dessa maneira se tivesse outro espectro aí de ideologia no poder, ou você teve que adaptar de certa forma? No começo eu não pensava em falar muito de política, né? Ia ser um negócio mais focado na ciência e também no impacto que o agronegócio em si tem no desmatamento da Amazônia, mas conforme eu fui me aprofundando no tema, começou a surgir toda essa conexão do agronegócio com políticos muito poderosos e aí também com a presidência da República, que pelo menos no começo, né, agora acho que eles diminuíram um pouco esse tom, mas era muito contrária à proteção da floresta amazônica, era muito pró-agronegócio, pró-expansão dessa fronteira ruralista. Então, a gente achou necessário falar disso, né? Mas não foi uma coisa que foi planejada desde o começo. Raul, eu queria que você fizesse uma comparação, né? Tem um aspecto interessante no filme, né? Que a gente tem vozes potentes, assim, pelo alcance delas no cenário, né, popular, né? A gente tem a Xuxa, que por conta da carreira e do volume de pessoas que acompanham, se tornou uma voz para o veganismo importante. A gente tem também influenciadores que são bem específicos, né? A gente tem o Fábio Chaves, que também é youtuber sobre veganismo. A gente tem a Luísa Mel, que é ativista também há muito tempo. Eu queria que você fizesse aí uma comparação, digamos assim, né? Como que nos Estados Unidos existe também como que é esse movimento aí nos Estados Unidos com relação ao consumo crítico, né, de alimento, né? A gente repensar os nossos hábitos alimentares, se há esse volume de informação, se é maior, se é menor, como que são as oportunidades, e também as dificuldades que a gente encontra aqui, que talvez não tenha aí, e vice-versa, né? Alguma base que a gente tem aqui que seria interessante levar para outros países. Eu acho que assim, o Brasil, aqui nos Estados Unidos, essa questão da popularização do veganismo, né, aqui está muito mais popular do que no Brasil, eu acho. Também tem um pouco a questão cultural, né? No Brasil, o Brasil é o país do churrasco, né? E tá bem atrelado à cultura brasileira e tal. Então é um pouco mais complicado aí no Brasil para quebrar essas tradições e tal. É, eu vejo o Brasil, a última vez quando eu fui lá, em 2019, eu acho que o Brasil está mais ou menos do jeito que a gente estava aqui nos Estados Unidos há uns 8 anos atrás, com relação à popularidade do veganismo, com disponibilidade de produtos veganos, né, com o número de influenciadores e pessoas famosas que estão, né, embarcando nessa jornada e falando sobre isso. Então, o Brasil está um pouco para trás, mas tá correndo atrás. Eu acho que tá ficando muito mais popular, né? E graças ao trabalho de pessoas como Fábio Chaves, né? Pessoas famosas como Xuxa, Luísa Mel, João Gordo, e vários outros, né? Estão ajudando a popularizar esse tema e eu acho que está crescendo bastante rápido e em breve acho que vai ficar tão popular como está aqui. Aqui, hoje em dia, assim, tem muito mais produto vegano, muito mais fácil, né? Eu lembro quando eu comecei, quando eu virei vegano, acho que faz 8 ou 9 anos atrás, era difícil conseguir, né, algum queijo vegano, algum hambúrguer vegano que fosse bom, né? Porque existiam produtos veganos, mas não eram muito saborosos. Hoje em dia, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem muito produto muito bom vegano, mas não necessariamente são os produtos mais saudáveis, né? São produtos que são processados, né? Embutidos. Então, tem que tomar um pouco cuidado, né? Tem produto demais hoje em dia aqui. Queria que você falasse também sobre a receptividade, né? Por onde o Amazônia em Chamas, o Takeout já passou, as respostas que você teve e sobre os seus projetos futuros, se você já tem aí em pré-produção, em produção, outros trabalhos. Porque, assim, o filme chega, né? Principalmente aqui no Brasil, chega numa plataforma de streaming popular, né?
e dialogando com documentários socioambientais importantes, né, aqui do Brasil, até na crítica a gente menciona alguns até mais antigos, mas a gente tem essa busca, essa produção aqui sempre foi intensa, então o Amazônia em Chamas ele chega quase como uma produção nacional, se você for pensar nos agentes ali que participam do filme e os assuntos que ele aborda. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as respostas que você já teve, tanto vindas do Brasil como dos outros países. Não, você mencionou uma coisa que é verdade, assim, acho que o filme é muito mais relevante para o Brasil do que para o resto do mundo, e eu acho que é um filme mais brasileiro do que americano. A gente tem uma presença muito forte de brasileiros no filme, eu acho que mais de 60% do elenco são brasileiros, né? Então, assim, a resposta no Brasil foi muito boa, né? A gente teve cobertura em vários meios de comunicação grandes, né? Desde revista Veja, algumas televisões, vários jornais e tal, vários blogs famosos. Então, foi bastante boa, foi legal ver essa receptividade. Não recebemos, surpreendentemente, não recebemos muitas críticas, uma ou outra, mas em geral foi muito bem recebido, e foi, acho que, melhor recebido do que aqui nos Estados Unidos, porque o tema é muito mais relevante para o Brasil, né? Aqui é uma coisa que não é necessariamente, as pessoas não estão muito ligadas nesse tema, né? Volta e meia escutam alguma coisa sobre a Amazônia e tal, mas fora da comunidade vegana, da comunidade ambientalista, não tem tanto interesse, né? Mas o nosso foco mesmo, quando a gente começou a fazer o filme, era de propagar esse filme mais no Brasil, né? Que é onde está esse problema, né? Existe esse problema grande do desmatamento da Amazônia, dos incêndios da Amazônia, então a gente queria gerar essa conscientização, especialmente para o público brasileiro, claro, para o público internacional também, mas com foco maior para o público brasileiro, e eu acho que até agora a gente está alcançando o nosso objetivo, né? Mihal, queria agradecer muito a sua presença. Queria quem está assistindo, que ainda não viu o Amazônia em Chamas, indicar o filme, não só esse documentário, mas também o Food Choices e o Diet Fiction, né, os outros dois documentários do Mihal, e também toda essa filmografia que trata de veganismo, né, trata do consumo consciente, dos hábitos alimentares. Eu acho que a gente tem várias perspectivas dentro desse cinema, né? Até na nossa crítica a gente fala sobre como a crueldade animal também é usada na parte final ali do documentário como mais um motivo para você repensar os seus hábitos, né? Além de todos aqueles que o filme vai apresentando, e a gente tem filmes que são mais focados nisso. Então, é sempre bom procurar se informar o que pesa mais no seu dia a dia dentro dos argumentos. Então, eu sempre incentivo as pessoas a assistirem a esse gênero, esse subgênero ali do documentário, né, os filmes socioambientais. Então, eu queria agradecer bastante e indicar quem ainda não assistiu a Amazônia em Chamas, ele está disponível no Telecine Play no momento que a gente está gravando. E queria que você deixasse um recado final, algo que as minhas perguntas não alcançaram, e que você falasse assim, se o futuro, né, se você vê o mundo hoje em dia, com todo o seu trabalho que você tem desempenhado, se você vê com esperança, com medo, ou se você tem, ou com pessimismo, assim, como que você, à luz de tudo que você já produziu dentro do seu cinema, como que você imagina o nosso futuro aí? Legal. Não, muito obrigado também pelo convite. E para finalizar, eu acho que sim, o futuro acho que promete. Eu acho que eu estou bem otimista sobre o futuro com relação a esse tema do veganismo, da proteção da Amazônia, porque a produção de carne não é uma coisa sustentável, né? Sai muito caro, não só em questão de financeira, mas também custos ambientais, né? Que com o tempo esses custos vão ser cada vez mais altos. Então, o que eu vejo é que está tendo essa transição a nível global, né? Da proteína animal para a proteína vegetal.
e isso só vai continuar crescendo, vai crescer a nível exponencial no futuro, e vários grandes produtores de carne, por exemplo, tem a Tyson Foods aqui nos Estados Unidos, que é a maior produtora de carne nos Estados Unidos, já está com vários projetos de proteína vegetal e também de proteína animal, carne de laboratório, basicamente, né, feita a partir de células-tronco. Então, no futuro, a carne, claro, não vai deixar de existir completamente, mas o consumo de carne de animais, né, que são criados no pasto ou em fazendas, né, vai diminuir drasticamente, e vai ocorrer essa grande transição para proteínas, carnes base vegetal e carnes feitas de células animais, a partir de células-tronco, né? Então, eu vejo isso como o futuro, e isso está sendo cada vez mais popularizado no mundo inteiro. Então, acho que é uma coisa bem positiva, né? Tá virando mais mainstream, já não é uma coisa mais assim de nicho, né? Em muitos países já é uma coisa bem popular. No supermercado já existem seções enormes para produtos veganos, em comparação com alguns anos atrás, quando você tinha que ficar lá procurando, né, tentando achar alguma coisinha, um queijinho vegano aqui, um hambúrguerzinho vegano ali. Então, tá virando uma coisa bem popular, e vai continuar crescendo. Isso vai trazer consequências positivas não só para nós, em questão de saúde, mas também para a saúde dos ecossistemas no mundo inteiro, e para a questão ética também de criação de animais, né? Então, eu tô bem otimista sobre o futuro. Mas a gente tem que seguir falando sobre isso, né? Não dá para ficar parado, porque o outro lado também é bastante forte, né? Nossa competição, digamos assim, é bem forte. São pessoas muito poderosas que têm muito dinheiro, então a gente não pode relaxar, tem que seguir falando sobre isso, tem que seguir fazendo filmes e livros e blogs e tudo mais, né? Para seguir gerando essa conscientização do público geral. Muito obrigado, Mihal. Lembrando, a Amazônia em Chamas disponível no Telecine Play, um documentário extremamente informativo, muito importante para esse momento, assim, tanto para quem já tem conhecimento sobre o assunto ou para quem quer saber um pouco mais, tá entrando aí nessa realidade de reformular seus hábitos alimentares, do veganismo também. Esse foi mais uma Apostila Convida. Se você está assistindo em vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para poder receber notificação de novos vídeos. Se você está ouvindo em podcast, se inscreve também, siga a gente no seu agregador favorito, que nosso conteúdo sempre vai também na versão podcast em áudio. Em apostiladecinema.com.br você acessa os nossos textos, manda mensagem para a gente, deixa comentários. Então, esse foi mais um Apostila Convida, edição número 48, com Mihal Sivievski. Espero ter acertado o seu nome. Muito obrigado. É isso, gente. Se inscrevam no canal e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.